Dias Toffoli, excelentíssimos ministros. A ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, em cumprimento à sua missão institucional de defesa das liberdades civis fundamentais, vem a este egrégio tribunal almejando colaborar na discussão suscitada pela ADI 5.537, na qual se questiona a Lei nº 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas. Nos últimos anos, diferentes grupos e líderes da sociedade têm se engajado em intensos debates concernentes à liberdade de ensino e à exposição de conteúdo político, ideológico e religioso nas salas de aula, resultando na apreciação da temática por esta Suprema Corte na presente ação. Em análise da Lei nº 7.800, a ANAJURE sustenta 4 pontos centrais acerca da referida legislação. Primeiro, a norma viola os limites do Pacto Federativo e da separação dos poderes. Segundo, a Lei 7.800 atenta contra as liberdades constitucionais de ensino e aprendizado. Terceiro, a norma se opõe ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e à autonomia das instituições de ensino. E quarto, a legislação impõe embaraços ao funcionamento das instituições de ensino confessional. A Lei nº 7.800, de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, propõe a criação do programa Escola Livre, estabelecendo diretrizes para o ensino escolar e atribuindo deveres à Secretaria Estadual de Educação, às instituições de ensino e aos professores. Dentre as diretrizes, há a vedação à prática pelos docentes de quaisquer condutas que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, sendo sua violação sujeita a sanções e penalidades administrativas. Destaque-se, a princípio, a inconstitucionalidade formal da norma, uma vez que, nos termos do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Em sentido material, a legislação também é problemática, especialmente em virtude de sua incompatibilidade com a liberdade de ensino e aprendizado e com o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, princípios gerais, segundo os quais o processo educacional deve ser desenvolvido no Estado Democrático de Direito, como previsto nos incisos 2 e 3 do artigo 206 da Constituição da República. A liberdade de ensinar confere ao professor a autonomia para utilizar métodos, estratégias e instrumentos de sua escolha, desde que legalmente e pedagogicamente autorizados e reconhecidos. Assim, junto à liberdade didática, inclui-se a liberdade de escolha de textos e obras, desde que guardem relação com o conteúdo a ser ministrado e, no seu conjunto, permitam o acesso ao pluralismo de ideias presente no campo específico do conhecimento. Note-se que o processo de formação escolar está intrinsecamente ligado à liberdade de aprender. Ter acesso às informações trazidas pelo professor não implica, contudo, ser compelido a aceitar todas as suas ideias e pensamento. A liberdade de aprender do estudante está protegida em âmbito constitucional, internacional e legal. A Constituição da República compreende a educação como fundamento formativo para a vivência cidadã em uma sociedade plural. O direito de receber instrução e formar opinião através do pensamento crítico é a base para a participação política, auxiliando também na igualdade de condições através da qualificação para o trabalho, como expõe o artigo 205 da Constituição. Internacionalmente, o compromisso brasileiro com uma educação substancialmente democrática e plural é expresso no artigo 13, item 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em igual sentido, o artigo 13 do Protocolo de São Salvador afirma que a educação deverá contribuir para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, para a participação efetiva dos indivíduos na sociedade e ainda para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos, ao pluralismo ideológico, às liberdades fundamentais, dentre outros aspectos.
Também a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 13, inclui entre as funções do professor sua participação no processo de elaboração da proposta pedagógica, sendo de sua responsabilidade a construção de uma educação cidadã em harmonia com o princípio da gestão democrática do ensino, estabelecido pelo artigo 206, inciso 6 da Constituição. Frente ao exposto, cumpre apontar a inadequação do estabelecimento do princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, conforme afirmado pela Lei nº 7.800, no artigo 1º, inciso 1. Não há qualquer referência a tal princípio orientador do ensino na Constituição ou na legislação pátria vigente. Sua inexistência deriva do reconhecimento da impossibilidade de neutralidade do saber. O próprio estabelecimento de um princípio de neutralidade valorativa quanto à política, a ideologia e a religião constitui em si a institucionalização de uma determinada perspectiva no âmbito da educação. A ocorrência de arbitrariedades por parte de docentes, no entanto, não deve ser ignorada. Nesse sentido, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas afirma no comentário geral número 13 a liberdade acadêmica dos alunos de todo o setor da educação, não indicando como um caminho a ser trilhado a supressão da liberdade dos mestres. O que o comitê assenta é o dever de respeitar a liberdade acadêmica dos outros, a garantia de discussões equilibradas em casos de existência de opiniões contrárias e o tratamento sem discriminação. Os meios para a efetivação desta liberdade já estão estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. A participação ativa dos pais na vida escolar, acompanhando e direcionando a educação dos filhos, e em casos mais graves, os códigos de ética e regimes jurídicos dos servidores públicos possibilitam mecanismos para a tutela da liberdade dos alunos em face de eventuais abusos praticados por professores. A Lei nº 7.800, no entanto, termina por suprimir grande parte da liberdade docente ao caracterizar a conduta vedada de modo demasiadamente amplo. Por exemplo, no artigo 2º, a lei proíbe de forma genérica quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas. Entre a supressão prévia das crenças e opiniões e a liberdade pluralista, a Constituição Federal fez a escolha pela última. Portanto, o respeito ao direito constitucional à educação, que perpassa o pluralismo de ideias, as liberdades de aprender do aluno e de ensinar do docente, garante ao professor a manifestação das suas escolhas acadêmicas na perspectiva do exercício de sua atividade. Ao aluno, assegura o acesso às demais posições e teorias aceitas pela respectiva área do conhecimento. O diálogo travado na dupla liberdade acadêmica de ouvir e de ensinar possibilita o pluralismo de ideias e a realização do ideal da educação democrática proposta pela Constituição Federal e pelos demais tratados de direitos humanos subscritos. A Lei nº 7.800 ainda prevê obrigações às instituições de ensino acerca de sua proposta pedagógica, intervindo assim na autonomia institucional. Essa disposição contraria o artigo 209 da Constituição, que afirma a liberdade do ensino à iniciativa privada, respeitado o cumprimento das normas gerais da educação nacional e observadas a autorização e a avaliação pelo poder público. Também colide com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que no artigo 12 confere autonomia às escolas na elaboração e execução de sua proposta pedagógica, podendo criar inclusive processos de integração da sociedade com a escola. Por fim, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 7.800, bem como o anexo 2 da referida lei, trazem deveres particularmente destinados às escolas confessionais e aos professores, e interfere, assim, nas práticas relativas à confessionalidade dessas instituições, exigindo, por exemplo, que o aluno tenha acesso somente a conteúdos considerados isentos de qualquer alinhamento filosófico, religioso, político, econômico ou doutrinário. As escolas confessionais, diferentemente das laicas, definem-se por estarem vinculadas a igrejas ou confissões religiosas. Como dispõe o artigo 20, inciso 2 da Lei de Diretrizes e Bases, as escolas confessionais
baseiam seus princípios, objetivos e forma de atuação em uma religião, buscando o desenvolvimento de sentimentos e da moral de seus alunos e professores de acordo com sua confissão religiosa explícita. A validade destas instituições é afirmada no artigo 213 da Constituição Federal, onde o Estado brasileiro não só reconhece, como incentiva a existência de escolas orientadas por grupos religiosos ao permitir a destinação de recursos públicos a elas, prestigiando escolas formadas por organizações religiosas. Nesse sentido, respeitados os requisitos exigidos pela Constituição e direcionadas pelos mandamentos legais, as instituições confessionais de ensino podem pautar livremente seus princípios e práticas em conformidade com a fé professada, de modo que não há inconstitucionalidade ou afronta à lei se a atuação dos professores ou suas normas internas estiverem vinculadas a princípios religiosos. Por conseguinte, o regime jurídico das escolas confessionais necessita de proteção especial e não de maiores restrições, tais como as inseridas inadequadamente pela Lei nº 7.800. Constata-se, portanto, uma tentativa de impor obstáculos às escolas privadas confessionais, colocando-se entraves à sua confessionalidade, identidade esta que as faz ocupar um espaço singular no sistema educacional brasileiro. A legislação ainda representa óbice ao direito dos pais de dirigir a educação moral e religiosa dos filhos, garantido em diplomas como a Declaração Universal de Direitos Humanos, consoante artigo 26, item 3, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nos termos do artigo 13, item 1. Isso porque quando os pais matriculam os filhos em escolas confessionais, geralmente procedem de tal forma com a finalidade de que as crianças sejam ensinadas em conformidade com os preceitos sustentados pela instituição. Evidenciados, portanto, os vícios da Lei nº 7.800 do Estado de Alagoas, sustentamos que as disposições do referido diploma são incompatíveis com os princípios constitucionais referentes à proteção da liberdade de ensino e aprendizado, com a autonomia escolar e com o livre funcionamento das instituições confessionais de ensino. Este julgamento constitui, por conseguinte, oportunidade ímpar para esta Suprema Corte reafirmar o compromisso brasileiro com a liberdade educacional, o pluralismo de ideias e a liberdade de consciência e crença. Agradecemos, por fim, a oportunidade que este egrégio tribunal nos concede.